consultor Educampo, ex-aluno da UFLA, foi nosso orientado, programa de pós-graduação, então é uma honra muito grande ver os nossos egressos estarem numa posição dessa, difundindo tecnologia, aplicando os conhecimentos que aprenderam dentro da universidade. Paulinho, seja bem-vindo, boa apresentação. Pessoal, boa tarde a todos. Professor Fábio, obrigado pelo convite. Para mim é uma honra muito grande estar aqui novamente, né? Já estive aqui há 2 anos atrás, tendo a oportunidade de conversar um pouquinho com vocês. E para mim falar aqui na Expo Café é um negócio assim, é fora do comum, porque há apenas 7 anos eu estava ajudando a montar uma feira com o pessoal, estava junto com os colegas aqui, tantos, né? E hoje nós viemos conversar um pouquinho com vocês aqui, gente, sobre gestão. Eu acho que vim aqui falar com vocês depois de ver o professor Flávio Borei, de ver o professor Hélio Casale, o professor Favarinho, o Valmir trazendo uma baita tecnologia dessas aí. Eu acho que é muita responsabilidade de vir aqui falar de gestão para vocês, depois da gente ter visto, né, tantas coisas, né? Mas para vocês entenderem um pouquinho do que eu vou falar, de como que a gente vai conduzir isso aqui, eu vou começar contando para vocês uma historinha. E eu vou estar inserido no meio dessa historinha para vocês conseguirem entender do que a gente está trabalhando, como a gente está trabalhando. Eu sou consultor do Educampo, do projeto Educampo do Sebrae, na região lá de Monte Carmelo, né? Atualmente lá eu estou lá atendendo 22 produtores, né? Uma área um pouco acima aí de 2.000 hectares. E a gente começou a ver lá no campo a dificuldade que é para vocês, para os produtores e inclusive para nós técnicos, começar a absorver esse mundo, esse mar enorme de informações conforme nós tivemos aqui nesse dia. E como que nós vamos gerenciar isso aí? O que cabe no meu sistema, o que não cabe? O professor Casale foi muito feliz em ter falado na gente, precisa de medir, precisa de olhar, precisa de ir lá e checar, realmente avaliar, fazer gestão. Então, só para vocês entenderem nessa historinha, eu vou começar falando para vocês próximo, por favor. O que é o Projeto Educampo? Mais um. O Projeto Educampo hoje, ele é um programa do Sebrae Minas, né? Onde o foco realmente é a assistência junto ao produtor, mas principalmente a assistência gerencial. Mas acaba que a gente pega e traz junto a assistência agronômica. E o que nós precisamos para ter o Projeto Educampo? Nós precisamos de uma empresa parceira que trabalhe junto com a classe. No caso nosso lá em Monte Carmelo, nós temos a AMOCA, que é a Associação dos Produtores de Café de Monte Carmelo e região. Essa associação vai reunir um grupo de produtores que vai pegar e vai solicitar junto ao Sebrae a instalação do projeto e vai me chamar, um técnico vai chamar um agrônomo que o Sebrae treina, apto a assumir esse programa. Que no caso, vocês estão vendo ali, a Avelar Assessoria é uma empresa, é a minha empresa que presta consultoria aos produtores. Então, quem que banca isso tudo? Quem banca o Educampo são os produtores que me pagam. Mais um. Próximo. Como que está o Educampo hoje? No último biênio. O Educampo hoje, o Educampo Café, o Educampo, na verdade, nós somos divididos em café, leite, cana e fruticultura. O Educampo Café hoje, nós estamos lá com um número de 16 agroindústrias parceiras, espalhados dentro do estado de Minas Gerais. O Educampo Café hoje existe exclusivamente no estado de Minas, com um número de 27 consultores, ou seja, hoje nós somos 27 engenheiros agrônomos trabalhando diretamente com o produtor nesse tipo de trabalho, nesse tipo de assistência. Nós atendemos hoje aproximadamente cerca de 88 municípios dentro do estado de Minas, somando uma área total ali de quase 46 mil hectares, 46.700 hectares de café, com uma produção no último biênio de 1,717 milhões de sacas e um faturamento bruto de 670 milhões de reais. Então é aí que vem a primeira pergunta para vocês.
Vocês gostam de dinheiro? Quem gosta de dinheiro? Faz favor. Só isso? Gente, quem gosta de dinheiro, gente? É dinheiro que nós estamos falando? Hã? Quem? Vocês não gostam, não? Gosta não, Ronaldo? Eu vou falar, quem não gosta de dinheiro, eu estou precisando de gente para trabalhar no Monte Carmelo, trabalha para mim de graça lá então, viu? Hã? Combinado? Mais um, por favor. O que o projeto prega? Daqui a pouco eu vou falar para vocês de custo. E dentro dessa metodologia que o Sebrae pede, não é única e exclusivamente qualquer pessoa ou qualquer produtor que pode se ingressar no projeto. Por quê? O objetivo do projeto é realmente fazer a consultoria agronômica, gerencial e levantar todos os aspectos econômicos dentro de indicadores, dentro das propriedades cafeeiras. Por quê? Nós vamos começar a mexer com dinheiro. Qual que é o perfil desses produtores? O que esses produtores têm que ter também? Porque tem que ser recíproco. Nós não podemos chegar aqui, num dia como hoje, e ouvir a enormidade de novas tecnologias, de ações que ouvimos aqui, de grandes mestres aqui, que falaram bastante coisa para a gente, e simplesmente falar assim, não, isso não adianta, isso não serve para mim. Nós temos que trazer isso para dentro do nosso sistema. Então, como que tem que ser o perfil do produtor dentro do campo hoje? Qual é o perfil dos produtores que nós trabalhamos hoje? É um perfil empresarial. Muitas das vezes não são grandes áreas, né? Nós temos produtores com pequenas áreas também, mas ele tem um perfil empresarial, certo? Eles são extremamente empreendedores. O empreendedorismo está, como se diz, no cerne, está no dia a dia dele. Ele gosta de inovar, ele gosta de novidade, ele não é avesso a qualquer tipo de tecnologia nova. E outra coisa, ele é visionário. Ele tem visão. Visão do quê? De tudo aquilo, de saber enxergar tudo aquilo que nós vimos hoje e trazer para dentro do nosso eu. Dentro do nosso eu, por quê? Nós temos que saber quais as tecnologias que nós ouvimos aqui hoje, né, que cabem no nosso dia a dia. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Eu fiz o meu doutorado aqui com o professor Fábio, né, como forma ele falou, e terminando meu doutorado, que eu fui para Monte Carmelo, ser consultor do projeto do campo lá. E cheguei lá assim, pilhado, né, aquela loucura danada, aquela vontade de fazer, com 1001 coisa na cabeça. Que nós temos que fazer, nós temos que acontecer, ó, nós precisamos de adubar assim, fazer desse jeito, máquina para lá e para cá, e não sei, de tudo aquilo que nós vemos hoje. Gente, o grau, mesmo os nossos produtores tendo esse perfil, tendo essa visão do negócio, não foi muito bem assim não. Eu comecei assim a ficar meio frustrado com umas coisinhas que andavam acontecendo, sabe? Às vezes o produtor não ia, não seguia uma recomendação, não seguia uma informação, não tinha um raciocínio comigo. Aí até há pouco tempo atrás, a experiência é tudo que diz, né? A gente vai ficando um pouco mais velho, os janeiros vão passando, a gente vai ficando menos bobo. Eu falei, gente, mas por que eu tenho que fazer essa empurroterapia tecnológica em cima do produtor, sendo que ele não quer? Eu falei, então peraí, então, vamos trocar. Isso no começo, eu falei, vamos trocar. E se eu chegasse para o produtor e chegasse, professor Fábio, o senhor como produtor de café, o que o senhor quer? Qual é a sua filosofia? O que você quer para você como produtor de café? Você quer ganhar dinheiro? Você quer ter sustentabilidade, mas sustentabilidade sem a parte econômica, como o professor Casale falou, não adianta. Você quer produzir um café especial, um café diferenciado, conforme o professor Flávio Borém falou para a gente hoje na parte da manhã? É o seu perfil? É isso que você quer? Mais um. Bom, para a gente fazer isso aí, o que nós precisamos de fazer, de ter? Lucro. Para todas essas perguntas, sempre a primeira resposta que o produtor me dava, não, Roguinho, eu quero ganhar dinheiro. Eu preciso que a cafeicultura me dê dinheiro. Tudo bem. Se é dinheiro, mas por qual caminho nós vamos caminhar? Não.
Eu quero ter dinheiro com sustentabilidade. Eu quero ter dinheiro usando um pacote alto de tecnologia. Eu quero ter dinheiro usando, sendo o mais simples possível, o pacote tecnológico mais simples. Eu não tenho paciência para ficar fazendo algumas coisas. Então, qual que é a metodologia que a gente faz? Para a gente ter dinheiro, mais um. Nós precisamos de primeiro ter café, mais um. Receita bruta. Nós precisamos ter café. Nós precisamos de dinheiro, mais um. Mais um. Depois, nós precisamos de pegar e começar a analisar qual é o nosso custo total. O quanto de dinheiro eu gasto para eu fazer uma saca de café. Mais um. Para isso, o que eu preciso? Eu preciso lá de gastar com mão de obra, com defensivos, com combustível, com adubo, com energia. Essa turminha aqui, ó. Não sei se está bom vocês verem aqui. A quantidade de impostos que nós pagamos é grande. Esse é o chamado, é o nosso desembolso. A gente pode falar que são os nossos custos variáveis. Tudo bem. Dentro dos nossos custos variáveis, nós precisamos também, dar mais um, de começar a fazer um custo de depreciação e uma taxa de retorno sobre o capital investido, sobre os bens que nós estamos empatando para produzir café. Por quê? A partir do momento que eu cubra somente os custos variáveis, ou somente os nossos desembolsos, a nossa K3.500, ela vai ficar velha um dia. Nós vamos precisar de quê? De outra máquina. Mais um. As nossas lavouras também vão ficar velhas um dia e vão precisar de serem substituídas. Mais um. Toda a nossa estrutura que nós usamos na fazenda, casas, terreiros, barracões, também um dia vão precisar de reforma. Então eu preciso fazer uma reserva monetária, pelo menos que teórica, computando isso dos meus custos, certo? E mais uma remuneração desse capital, para me chegar onde? No meu custo total. Certo, pessoal? Mais um. Bom, é aí que entra um pouquinho da nossa história. Eu vou pegar e mostrar para vocês aqui o comparativo entre as regiões que o Educampo está inserido dentro do estado de Minas Gerais. Mais um. Então vocês podem ver aqui, o grupo Amoca é o nosso grupo que nós estamos inseridos lá, certo? Nós temos a média dos grupos que estão inseridos na região do Cerrado Mineiro, certo? Que é a grande maioria do Educampo. Dos grupos situados aqui na região do sul de Minas e os grupos situados na região das matas de Minas. Vocês podem ver ali que o custo total, ou seja, somando todas as depreciações mais a remuneração do capital investido, segundo a metodologia que nós seguimos, eu não vou entrar em tanto detalhe da metodologia. Por quê? Pessoal, cada um tem a sua metodologia de cálculo de custo de produção. Se a do Sebrae é correta, se a que eu uso é correta, se a da UFLA é correta, se a da IPAMIG é correta, se a da Embrapa é correta, não importa qual, somente faça, anotem, tomem nota. Olha lá, eu tenho R$11.379 por hectare de custo total, numa produtividade média lá no último biênio, no biênio 12-14, de 44,72 sacas por hectare. Mais um. O custo, o desembolso, fica na faixa de R$8.023 por hectare. O que eu gasto lá com adubo, com defensivo, com energia, com imposto, com mão de obra, com diesel, me dando um custo fixo lá, médio, de R$3.350,39. Lembrando que estes custos são de fazendas do Educampo. Ah, Roguinho, mas o meu custo não é isso aí não. E o que é isso? Não produz café que de jeito nenhum. Tudo bem, mas lembre-se que são fazendas diferenciadas.
Essa turma aí, eu vou te contar um negócio. Eu estou aqui hoje, correndo no pé. Já está todo mundo esperando lá. Mais um. Média do Cerrado. R$ 11.250 de custo total por hectare. Uma produtividade média de 39 sacas. Um desembolso de R$ 8.171,52 e um custo fixo de R$ 3.066 por hectare. Vocês estão vendo que está caindo? O que diferencia de Monte Carmelo que está além? Porque o custo lá está um pouco mais alto do que do Cerrado. Lá 100% das nossas áreas são irrigadas por gotejo. Então eu tenho que depreciar o gotejo. Eu tenho que remunerar o gotejo. Mais um. Sul de Minas. R$ 10.889 por hectare de custo total. Uma produtividade média ali de 30 sacas por hectare, 31 sacas por hectare, certo? Um desembolso de R$ 8.184,31 por hectare, bem próximo da realidade de todas as regiões que nós estamos vendo aqui. E um desembolso, um custo fixo um pouco menor, de R$ 2.700 por hectare. Vendo que, começando a diferenciar pelo nível de mecanização que o sul de Minas começa a se diferenciar com relação ao Cerrado. Isso favorece para a gente pegar e começar a enxergar a característica de cada região. Mais um. Matas de Minas. R$ 12.250 por hectare de custo total. Um desembolso de R$ 9.460 por hectare. Uma diferença de R$ 2.791,99. Só que a produtividade de 38 sacas. Mais um. Ficando na média do Educampo, então, com 36 sacas por hectare, 11.470 mais 8.605 de desembolso, dando lá uma média de custo fixo lá de 2.881. Próximo. Aí é onde eu queria pegar e chegar para vocês e ver, assim, principalmente com relação à colheita, na diferenciação desses custos. Por que as matas de Minas têm um custo um pouco mais elevado? Olha aqui, matas de Minas. Daqueles R$8.000, daqueles R$9.000 por hectare, cerca de 42% eles usam na colheita, ou seja, a colheita realmente ela é manual. Ela onera um pouco mais esse desembolso, nesse custo. O Cerrado, olha lá, ó, com cerca de 15% no último biênio. Sul de Minas, 32%. A média do Educampo fechando com 30%. No Cerrado, pessoal, a gente gasta muito mais lá com adubação. Por quê? Solos mais pobres. E nós precisamos de um nível de adubação um pouco maior. Próximo. E é aí que eu entro. Conforme eu disse para vocês, saindo aqui de Lavras, né, fui para Monte Carmelo, assumi essa turma aí. Os meus companheiros. Nessa turma aqui, a gente tinha lá feito na análise do biênio 10-12, que foi antes da minha chegada. Eu cheguei lá no finzinho, eu cheguei lá no mês de setembro de 2012, no finzinho da safra 11-12, certo? Assumindo o grupo para a safra 12-13 e 13-14. Saí daqui, abandonei o professor Fábio. O professor Fábio aqui tem esse cabelo bonito dele aqui, graças a Deus, graças a do Roguinho, né? Eu chegava lá com os negócios de doutorado, aquela coisa errada, experimento. Roguinho, mas não tem base com esse negócio aqui está muito esquisito. Mas assumi, então, de 2012 para frente. Os dados foram corrigidos pelo GPDI do mês 6 de 2015. Corrigidos pelo GPDI, então estão corrigidos pela inflação. O número de propriedades analisadas, que eu peguei do meu grupo para trazer para vocês aqui, foram 16 propriedades. O que acontece? No meio da turma boa, tem sempre assim uma turminha assim que faz de conta, escorrega para lá, para cá, então assim, sai fora da análise. Não tem análise para isso. O dia que os dados chegarem, vem tranquilo. Uma área analisada de 2.714 hectares, essa área de biênio, então essa área está dobrada. Essa área, na verdade, vocês têm que dividir ela por 2, certo?
Mas só para a gente pegar e achar a média das 121.380 sacas de café que nós colhemos nesses 2 anos aí, nessas 2 safras. Próximo. Bom, conforme o professor Fábio disse, e eu também venho dizendo para vocês, é o que? São muitas novas tecnologias, muitas pesquisas, o meu dá certo. O meu sistema funciona. Muito bem. Visto isso aí, nós vimos lá na região que o grande gargalo que eu tinha no começo lá era um gasto de 16,47% na colheita. Aí eu comecei a raciocinar lá naquela minha introspecção e falar assim, gente, dinheiro gasto com colheita de café, ele retorna diretamente em produtividade? Diretamente. Sim ou não? Não. Tá chato, gente? Vocês estão bem assim? Cansados? Retorna ou não retorna? Não. Diretamente. Se eu tirar ali daquela minha fatia e jogar aquela fatia minha para adubação de solo, eu adubar melhor as minhas lavouras, eu não vou estar revertendo um dinheiro diretamente em produtividade, melhorando a minha tecnologia de adubação? A colheita, o que nós temos que fazer com ela? É tentar usar o mais alto nível tecnológico e diminuir custo. Próximo. Aí, como se diz, o gordinho, né? Chegou lá em Monte Carmelo, sem querer, como se diz, amolar muita gente, mas já amolando. E olha lá o que nós fizemos junto com os produtores. Passamos aquele desembolso para uma média de 11,5% na colheita. Uma redução aí de quase 5% no volume do COI. Existe uma equação que a gente trabalha, né, um indicador que a gente usa, que é taxa de retorno de capital. Ou seja, em termos de margem líquida, quais são os meus ganhos da margem líquida sobre o meu capital empatado? Qual é o retorno financeiro que eu consigo ter? E nós vimos em alguns estudos estatísticos que toda vez que eu diminuísse lá no meu grupo de Monte Carmelo em específico, a redução do custo, nós precisaríamos lá de melhorar o nosso preço médio de venda, que estava na faixa lá de R$380 nesses últimos 2 anos. Vocês vão fazer, mas está baixo, hein? Está baixo mesmo. A turma lá não está sabendo vender café, não. R$380. Nós precisaríamos de melhorar o nosso preço médio de venda. Melhorar os nossos custos com a administração, que olha lá, ó, são 11,76%. Apesar do nosso grupo lá ter uma média do tamanho das fazendas de 75 hectares, se gasta muito com a administração. Pessoal de escritório, combustível de transporte, tudo mais. Mas nós conseguimos. Próximo. Olha lá para vocês verem a bagunça que nós conseguimos fazer. Que fato. Olha aqui. O custo de administração, realmente nós não conseguimos. A gente gastava numa média lá antes de R$875 por hectare, ficar passando a gastar mais. Você não deu conta, de fato. Mas o que nós fizemos isso aí? Melhorei meu sistema de gestão. Eu precisava de gente para me ajudar nas fazendas a fazer o quê? O que nas nossas fazendas hoje está mais debilitado, está mais enfraquecido? O que o nosso produtor de café hoje não faz? Literalmente, não anota, não levanta dados. Deixa eu contar um segredo para vocês. Vocês estão me vendo aqui esse caboclo assim bonito, né? Lustroso, garboso. Esse meu olhar 43 tem um olho olhando para cá e o outro lá para frente. Vocês perceberam isso? E eu tenho um olho meu, gente, que ele é ruim, ele não enxerga. Eu estou em inveja de vocês que enxergam com os dois hoje. Nossa Senhora, meu Deus. Morro de inveja. Então, esse negócio do olhômetro, do mais ou menos, para mim não cola. Eu falei, gente, eu não enxergo, eu não dou conta de enxergar, ué. Como é que vocês querem que eu veja? Ah, não, vamos na lavoura. Não, estou tirando mais ou menos 50% aqui da colheita. Mais ou menos como? Mais ou menos quanto? Está
ficando mais ou menos tanto na lavoura, mais ou menos quanto? Então não teve jeito. Nós precisamos de melhorar o sistema de anotação. Subimos 7% do custo. Aí, o Educampo está ali, que são os meus ganhos. Vocês vão saber quanto que eu ganho agora, que vergonha. Olha só. Olha lá, ó. De R$54 por hectare, eu falei, não, gente, vamos tentar ajustar e ver, reduzindo lá. Fiz mais barato para estar chegando lá na área agora na hora. O pessoal não me conhecia ainda. Já vocês cabuquinho, doutorzinho de Lavras lá, que meia... chega esse negócio aqui, esse gordo zarou aqui, o que isso vai fazer aqui? Mas tudo bem. Gestão técnica, gastos com certificação, gastos com outras assistências técnicas, outras assistências que os produtores tinham lá também. Acabou que a gente foi ocupando espaço, conseguimos dar uma reduzida. Adubação via solo. Aumentamos em 12% o custo. Tudo bem. Adubação via folha, aumentando 34% do custo. Uma média lá na região que a gente fazia lá, era uma média até de 9 aplicações por hectare. Mantemos as 9, tudo bem, foi, mas estamos revertendo essa situação também. Arrumaram um tal de pool de compra lá agora, que vocês precisam de ver que tem mais bom. Pragas e doenças, aumentou 8%, e por aí vai. De repente chegou na irrigação, uma diminuição de 13% do custo. A gente começou a monitorar melhor também a irrigação. Professor Favarini, professor Hélio Casale não mencionaram, não, mas tem uma... O João Paulo deve lembrar dessa, que é meu contemporâneo de escola, né? Você lembra daquela, João Paulo? Lá na fonte ao pé da serra é o seio do sertão, a água é o leite da terra que alimenta a plantação. Você lembra dessa? Isso foi uma questão de prova nossa de fertilidade. Eu falei, opa... Aí essa adubação tem que ficar mais eficiente. Eu estou gastando mais, então eu tenho que melhorar meu sistema de irrigação, eu tenho que deixar a água disponível. Conseguimos melhorar a eficiência do uso da irrigação. Diminuição de 13%. Mas foi aí no próximo item que veio o grande pulo. Colheita. O danado é especialista em colheita. Fiquei trabalhando com o professor Fábio quase 300 anos. O professor Fábio perdeu os cabelos da cabeça, tudo por conta do Roguinho. De chegar lá e botar ele doido. Professor, não tem jeito, vamos para o experimento, vamos montar não sei o que, vamos fazer tal coisa. E acabou que a gente conseguiu muitos resultados de tudo aquilo que vocês estão vendo aqui hoje. E que eu tenho certeza que ele vai mostrar muita coisa bacana aqui, posteriormente a mim aqui. Mas olha para vocês verem, nós reduzimos o custo lá em 44%, saímos de R$1.330 por hectare para um custo de R$922 por hectare na média do grupo. Redução de 44%. No final aqui, pessoal, nós tivemos uma redução no volume do COI de 1% no total. Só que a nossa produtividade, olha lá, o último item, ela era de 41,34 sacas por hectare. E ela subiu para 44,72, um aumento de 8%. Aí vocês vão falar assim, bonitão, te peguei. Você botou área nova no sistema. Isso é área cativa. Eu comparei somente as áreas que estavam em produção no biênio 10-12 com o biênio 12-14. E agora? Aonde que está o segredo dessa história? Eu vou começar a conversar com vocês aqui pelo nosso desembolso, mas o nosso ganho maior, que realmente foi a colheita. Próximo. Olha lá o desembolso por saco. Nós saímos de R$195 por saca para 180, redução de 4% no valor do desembolso. Vocês não batem em mim não, viu gente? São valores de Monte Carmelo, são reais de um grupo diferenciado. Se vocês conseguem ter um custo desse, parabéns. Se não, vamos correr atrás, que é possível. Próximo. Mais um. Então, pessoal, mais um. Para a gente começar a mexer com gestão, nós vamos mexer com preço de café. Muitas das vezes assim, a gente acaba que esbarra com alguns produtores, falando, não, o café podia estar a R$600, podia estar a R$1.000. Amém. Tomara que chegue.
Mas a gente não consegue ter influência direta sobre esse mercado. Apesar de sermos o maior produtor de café do mundo, termos um café de qualidade, a gente não consegue ainda mandar muito nesse mercado. Próximo. Então a gente tem que mexer aonde? Em custo. E tem milagre para mexer em custo? Eu vou mostrar para vocês que não. Existe o quê? Muito trabalho, muito suor, muita dedicação. Próximo. A primeira coisa que nós fizemos lá para fazer a gestão da colheita foi juntar todas as informações que a gente tinha lá na região lá e tentar fazer uma interpolação, de tentar casar com isso aí, com tudo que nós vimos aqui em Lavras, com todos aqueles ensinamentos que o professor Fábio passa para nós. Que tipo de colheita fazer, quanto que colher. Então, onde a gente começou lá? Realmente ciclo de maturação. Próximo. Olha lá, começamos a ver cultivar mundo novo. Geralmente em condições normais, maturação segunda quinzena de maio. Eu já conseguia entrar fazendo colheita seletiva. O que acontecia lá antes? O dia que eu cheguei lá falando em fazer colheita de café, na segunda quinzena de maio, teve gente falando assim: menino, eu vou te internar, você está ficando doido. Aqui nós estamos habituados a colher café em julho, porque o café está seco, eu passo ele uma vez só, na máquina uma vez só na planta, se precisar, eu faço um recate manual. Aí que entra a história da minha ansiedade. Não, vamos testar e vamos experimentar. Começamos a monitorar. Próximo. Lá também nós temos muito plantado lá as cultivares de catuai, que vêm geralmente ficar aptos à colheita mais ou menos ali para a segunda quinzena de junho, um pouco mais tardio. Próximo. E por fim, os topázio. Lá tem muito topázio plantado, a gente gosta muito do topázio lá, muito produtivo, responde muito bem lá na região. Ele fica lá para a segunda quinzena de julho. Uai, Roquinho, mas você vai colher café em julho? Sim, senhores. Vamos deixar uma coisa bem clara aqui. O Fábio acho que vai falar isso aí, eu também falo para todo lado, e nós precisamos de martelar, até ficar esse conceito ficar bem difundido. Esse nós precisamos. Colheita manual tira 100% do café da planta? Tira um couro, gente, igualzinho a professorinha da escola. Tira ou não tira? Não. Por que uma colhedora de café, sem enxergar, sem sentir, sem escutar, ela tem que tirar? Ainda mais se a gente começar a brigar contra a fisiologia da planta se ela não está pronta ainda. Adianta eu entrar colhendo topázio agora nessa época? Vocês querem ver um caso interessante desse ano? Quem aqui que está apertado com colheita que o café não sai da planta, mas de jeito nenhum? Não solta, não colhe. O danado, você passa a máquina lá, não colhe. Eu estive numa fazenda esses dias, a produtora virou para mim e falou assim: Roguinho, eu não quero nem saber, eu quero que arranque esse café daí, eu tenho 240 hectares para uma máquina de arrasto e preciso de fazer uma passada, só precisa de arranque tudo. Eu falei: não vai arrancar, não solta, não adianta. É brigar contra a fisiologia da planta. Para começar, quando foi a florada significativa que nós tivemos? Novembro, não foi? O ciclo de maturação do café, da abertura da florada até o ponto de maturação da planta, não são em média 240 dias? Não é isso ou eu estou enganado? Não é isso? 240 dias de novembro até hoje vai dar quanto? Julho! Dia 15 de julho, gente, vai ser quando nós vamos pegar e conseguir tirar o café melhor da planta. Não adianta. Se tiver ansioso, dou receitinho para vocês. Pega um comprimidinho de Zordil, põe debaixo da língua e vai ficar sossegado. Não adianta, não vai sair. Eu falei com ela: você quer que saia? Beleza, vamos colocar a máquina a andar 400 metros por hora e vibrar 1.200, 1.500 de vibração. Ela falou: mas não sobra nada da planta. Eu falei assim: é o único jeito de ir assim. E não vai tirar tudo também não. Próximo. Outra coisa que nós fizemos lá para melhorar a questão das nossas produtividades e monitorar mais a lavoura foi de dar preferência de colheita. Foi de começar a monitorar isso aí. O que nós fizemos? Lavouras de primeira, segunda, terceira
quarta, quinta safra, próximo. Elas têm, gente, que ter preferência de colheita. Respeitando o ciclo dela, respeitando o ciclo de maturação de cada cultivar, tem que se respeitar isso aí. E nós temos sim que dar preferência para essas plantas. O professor Casale falou aqui hoje, gente, o cavalo correu, chegou lá no final, a moça deu uma suquinha para ele. Quando nós somos irrigados lá, nós estamos pegando e terminando esse negócio aí, terminando de tirar, e como tem a fertirrigação, é no mínimo de 30 a 50 kg por hectare de nitrato de cálcio, ou pelo menos ureia, ou pelo menos um MAPzinho. Alguém não vai absorver, tá frio. Não vai absorver como, gente? O café está vegetando, tá lá. Ele vai ter esse fator curativo, esse fator de estresse da planta. Você vê que a planta, ela respira melhor. Próximo. Outra coisa que nós temos que levar em consideração: clima, o tempo. Nesses nossos imensos desavenças aí com o nosso tempo, ultimamente, o nosso clima anda um pouco desordenado, né? Mas esse trabalho, nós fizemos de pesquisa aqui junto com o professor aqui, e nós fomos estudar a queda natural do café. Foi uma época tão boa, gente, vocês não imaginam. Você já imaginou um caboclo assim, gordinho, igualzinho eu assim, rastelando café e banando café? Dá para enxergar? Não aguentava mesmo não, viu? Que dureza, viu? De 15 em 15 dias, a gente acompanhou 3 regiões, a 800 metros, a 900 metros e a 1000 metros, estudando 2 cultivares. Eram 25 parcelas por cultivar. Eu tinha que ir lá de 15 em 15 dias. Então, cada semana eu estava num lugar e chegava a quarta semana eu ia tabular dado. O dia de tabular dado, os braços estavam pesados assim, rapaz. Acho que eu devo ter perdido uns 3 quilos. Tá beleza. Próximo. Então, pessoal, vendo essa questão da queda natural, vendo essa questão toda de maturação, vendo a questão das preferências e vendo a questão do clima, das previsões de chuva, como que a gente começa a trabalhar? A gente começa a pegar e a tomar algumas decisões e fazer alguns chaveamentos. Por exemplo, o que eu faço 2 passadas e uma passada só? Como que eu tomo essa decisão? Como? Se tem verde ou se tem maduro, muito bem. Mas se eu posso alternar, por exemplo, a gente sabe nas pesquisas aqui do professor que em uma passada só, a colhedora deixa na planta até 20% da sua carga pendente. Isso aí já está comprovado, é número, é indicador. Então tudo bem. Se eu tenho uma lavoura de 100 sacos por hectare, eu vou fazer uma passada só? Eu vou deixar 20 sacos para trás. E se tem uma lavoura com 15 sacos, vai ficar quanto para trás? 3 sacos. 3 sacos eu já começo a fazer conta se eu vou tirar este lá ou não. Vocês entenderam? Foi assim que a gente começou a fazer. Então eu faço um levantamento aqui, ó, da produtividade, da estimativa da produtividade. Vejo a quantidade de sacas que eu vou deixar para fazer, que vai ficar na planta, certo? Vejo a produção total em sacas, o quanto que vai ficar total, e aqui eu faço o chaveamento. Ou se eu faço pleno, se eu faço 2 passadas, que jeito que eu vou proceder? Próximo. Dentro disso aí, a gente começa a trabalhar. Se eu quero fazer colheita seletiva, professor Fábio, como se diz, está careca de saber, está careca de falar para nós que tem que ser 1.600. Tem que ser 1.600 e pronto. Nós já achamos mais de 300 mil ensaios feitos. 1.600 tira, então 1.600, colheita seletiva. Colheita plena. Eu já pego e já coloco ela para andar um pouquinho mais devagar a 900 metros por hora. Com planejamento. Dentro disso aí, que foi discutido aqui com o Valmir, a Jaco, é isso mesmo? Com o Valmir, e até teve uma pergunta aqui sobre o rendimento.
Nós já fizemos assim, muitos trabalhos também vendo essa questão de eficiência de campo de máquina, ou seja, em quanto tempo de trabalho efetivamente ela colhe café. Gente, nossa, eu vou falar para vocês, eu já medi de muita fazenda Lemão de Carmelo, medi em outros lugares também, ó, e na média 55% não se fala mais nisso. Ah, Roguinho, mas tem melhor? Tem. Nós já achamos 75%, mas não é comum. O comum é 55%. Não roda mais. Manobra, parada para esperar a carreta, nossa, é uma confusão. Então, 55%. Eu já começo a estrangular o meu sistema. Aí o que eu começo a passar com os produtores lá? Qual é a quantidade de horas demandadas para fazer a primeira, a segunda e a plena? O que eu estou fazendo com isso aqui? Vou fazer outra pergunta para vocês. Que dia que nós começamos a colher café? 240 dias depois da florada, mais ou menos. Certo? 240 dias. Que dia que nós temos que acabar de colher o café? Que dia que a colheita de café acaba? Café da planta. Vocês não vêm para falar para mim, como vamos falar lá no Cerrado, na roda, não acaba o dia que acabar. Qual é o advento fenológico da cultura do café que vem logo depois da colheita? Florada. E nós vamos pegar e enfiar uma colhedora de café com aqueles 300 milhões de vareta para derrubar a flor do café? Esse ano está uma maravilha, já está tudo espinhado para todo lado, então está uma loucura. Vão quebrar a cabeça, mas nós não podemos dar as mãos, sentar no chão e ficar chorando. Nós temos que agir. Próximo. Pessoal, eu comecei a enxergar o que é com os produtores lá. Que hora a máquina começou a ficar muito chato, ficava trabalhoso de ficar medindo, contabilizando, chegando lá para conferir. Conferir. Planeja, executa e confere. Conferência. Aí o que eu comecei a fazer? Eu falei, não, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar por dia. Se trabalha na colheita mais ou menos 10 horas, dependendo de cada fazenda, né, de cada caso. Mas olha aqui, ó, a quantidade de dias, mesmo assim começou a dar pepino. Eu falei assim, mas o que eu consigo tirar? Eu falei, não, meu amigo, então é o seguinte, você vai ter que pegar e tirar na primeira passada 46 carretas. 46 dividido por 6, quem tá bom de conta aí? 7 alguma coisa, né? 7 carretas por dia. Aí eu já começava só o pessoal me ligar e nós arrumamos um advento agora muito bom, né? O WhatsApp. Oh, ferramentinha boa. Isso aqui enche os picuatas em hora, né? Mas nós temos um grupo lá do WhatsApp do Goiás do Campo, que eu vou andando nas fazendas fazendo o acompanhamento da colheita e o pessoal vai me informando, Roguinho, tá tirando tantas carretas por dia, tá tirando tantas carretas por hora. Eu já comecei a estabelecer uma meta de retirada e a gente acompanhar essa questão da colheita dentro do prazo que nós temos de janela. Próximo. Aí, vem de novo naquele conceito do índice I, que o Fábio passa para nós. O que a gente vê? Vibração. Aquele conceito que tem, um fruto verde gasta mais de uma pancada para tirar o fruto verde. Um fruto, um cereja e o passa, gasta uma batida da vareta ou então somente a vibração. E fruto seco, só de escutar o motor da colhedora ligado, ele já pega e cai no chão. Vendo esse conceito, a gente tentou difundir isso muito bem lá junto com os produtores e com os operadores. A gente engloba o operador dentro do planejamento. Então olha lá, ó, posicionamento de vareta é outra coisa importante. Aonde não tem café, nós tiramos as varetas fora. É outra coisa que nós abolimos lá de Monte Carmelo. Eu sou um caboclo assim que vocês viram assim, gordinho, da canela grossa. O nego da canela grossa é preguiçoso. E eu largo a minha preguiça escondida lá em casa, porque senão eu tô morto. Fazer uma regulagem, o ajuste do freio. E coloco a questão da velocidade de 1.300 a 1.600 metros por hora, mas focando sempre no planejamento 1.600. Quando eu não consigo andar em 1.600? E às vezes alguns casos específicos de lavoura embatumada, que está quebrando demais, e papapá, a gente sabe que tem que abaixar um pouquinho. Próximo.
Então, pessoal, visto esse conceito bem difundido, na hora de fazer a regulagem da colhedora, é aí que nós pegamos e falando com o pessoal, gente, vamos esquecer essa história de mais ou menos, ou de olhômetro, ainda mais com o negócio do olhômetro, eu tenho inveja de vocês, eu não enxergo, eu não dou conta. Como é que eu vou pegar e vou falar, não, está tirando mais ou menos 50%, está tirando 60%? Muito simples. Se eu tenho a quantidade de carreta que eu tenho que tirar por dia, sei que a máquina vai deslocar uma velocidade de 1.600 metros por hora, eu já deixo lá na fazenda. Talhão 1A, tem que tirar 58 litros por minuto. Na primeira passada, 1B, como ele está mais carregado, 88. Esse aqui nós colhemos manual que não teve jeito, 82 e por aí vai. Até a gente pegar, próximo. Mais um. Até a gente pegar e começar a analisar essas atividades junto aos produtores e deixar marcado já a regulagem da máquina. Então não é simplesmente só colocar a máquina a 1.600 metros por hora, colocar ela para vibrar 700 ciclos por minuto, para fazer uma colheita seletiva e tira o que tirou. Não, nós vamos determinar a quantidade que eu quero que ela tire. Existe ferramenta para isso, é só empregar lá o índice I, é só pegar e checar, não, está ficando bom, está ficando ruim, não, está ficando menos café, está tirando menos. O que eu faço? Aperto um pouquinho a vibração. Não, está tirando muito verde, não, então realmente não tem jeito, eu vou ter que pegar e reentrar no meu sistema e recalcular ele. Certo? Dentro disso aí, a gente começa a pegar e fazer esses planejamentos e fazemos isso para todas as atividades. Aí a gente tem planejamento de colheita, atividades a serem realizadas na colheita, atividades de pré-colheita, né? Pré-colheita que a gente chama de limpeza da área, arruação, né? Lá nós ainda fazemos arruação, eu estou desafiando o pessoal lá a cometer umas loucuras lá, mas cenas para o próximo capítulo, né? Que é a remoção das folhas e trituração dessas folhas, né? Trituração da munha, depois entra com derriça, enlenamento, recolhimento de café, transporte. E por aí vai contabilizando tudo isso aí, fazendo qual que é e a chegada de vocês na lavoura e fazendo qualquer contabilidade disso aí, próximo. Então olha aqui, ó. Para as atividades de pré-colheita e chegamento de cisco, que são atividades ligadas não diretamente com a derriça, nós conseguimos trabalhar. Eu fiz um comparativo lá da região, de uma passada e duas passadas. Para essas atividades eu passo uma vez só, então um gasto médio lá para pré-limpeza lá com uma trincha de 2 horas por hectare, soprador de 1,6 e o chegar a cisco de 0,76 horas por hectare, que rende bastante. Próximo. Colheita, enlenamento. Também, por enquanto, a gente faz na maioria das vezes um enlenamento só, mesmo passando a colhedora 2 vezes. Existem casos que fazemos 2 vezes, mas raríssimos. Colheita mecanizada, derriça, 2 passadas, 5,66 horas para as 2 passadas, ou seja, 2,8 horas por passada. Colheita plena, com uma passada só. Na região, por incrível que pareça, a gente não consegue fazer render. Está se gastando 6 horas por hectare em uma passada só, está rendendo pouco. Depois eu tenho o recolhimento com quase 5 horas por hectare e o transporte também, que vai acompanhar a questão da colheita. Próximo. Como que fica o custo disso aí? Com o advento de uma passada só, olha a diferença. Eu vou ficar aqui com R$ 1.800 por hectare para todas as operações envolvidas na colheita. E quando nós conseguimos implementar e melhorar a relação da colheita seletiva, de se fazer 2 passadas na lavoura e de se fazer a programação correta disso aí, de se desenhar melhor essa colheita, nós abaixamos lá para R$ 1.081 por hectare, e esse aqui é um planejamento de uma fazenda específica. Vocês viram os talhões lá. Teve casos no grupo que a gente conseguiu realmente lá baixar abaixo de R$ 900 por hectare. Ficou muito barato de fazer colheita. Mas dentro desses aspectos. Que o que nós começamos a fazer com isso aí? Estendendo a janela e sabendo as horas que a gente ia trabalhar, nós começamos a pagar menos hora extra, começamos a enxergar os gargalos onde é que estavam, começamos a dimensionar a questão de terreiro, certo? De capacidade de recebimento de terreiro para não separar a colheita e estender um pouco a janela. Próximo. Olha lá então, no final,
a gente pega e faz uma tabela daquela ali, vendo o volume de café que vai ficar, o volume de café no chão, e volume de repasse, e a quantidade de café no chão. Até a quantidade de café no chão lá na região, a gente conseguiu mexer. Quando eu cheguei lá, era numa média de 35% da safra. Hoje, nós conseguimos baixar isso para uma média de 22%, 23% de café de varrição. Ainda é muito. Se a gente for comparar aqui no sul de Minas, por exemplo, a gente consegue aqui facilmente 17%, 15%. Lá teve uma fazenda lá que nós conseguimos colocar 15% de café de varrição. Não foi um fato histórico. Porque antes não se conseguia, porque se esperava o café passar na planta. Próximo. E só para provocá-los mais um pouco, né, e não querendo falar demais, mas o que nos ajudou também a baratear esse custo? Começamos a colher as lavouras de primeira e segunda safra de máquina. Vocês vão olhar assim e falar assim, doido, varrido, tem que te prender. Quando a gente começou, a gente selecionava para começar cultivares de porte alto, café irrigado, o mundo novo irrigado lá, a primeira safra, não estou brincando, ele é do meu tamanho quase. Então facilmente a colhedora entra debaixo da saia dele, consegue recolher, consegue ter uma viabilidade técnica e econômica muito boa, muito atrativa. O porte baixo nem tanto, mas aí entrou um caso específico que eu até comentei com o Fábio ontem. Tem quantos minutos aí? Acabou? Nossa meu Deus, então deixa eu correr. Só rapidinho. Nesse caso, eram 260 hectares de um grupo para colher café. 200 hectares de Mundo Novo, primeira safra, e mais 60 hectares no Topázio. Cheguei lá, o produtor, Roguinho, vai colher o Topázio, de marca. Soro, não tem jeito. Vai cair café no chão, ela não vai recolher, e não sei mais o que, Roguinho, vai colher o café. Vai colher. A máquina está aí, os equipamentos estão aí, você se vira. Professor, mas você não está entendendo o que eu estou te falando, não? Vou ser bem claro para você, então, não queria falar isso com você, não. Eu estou te pagando, é para você fazer colher esse café meu. Não quer nem saber. Eu engoli seco, falei, então deixa eu correr, né? Gente, chegamos lá, conseguimos tirar 70% da planta, julgamos o resto do chão, fizemos a viabilidade com a colheita manual. Ele ia gastar numa média lá nesses 60 hectares 3.800, quase 4.000 reais, certo? Pelo cálculo que a gente tinha estimado. Conseguimos fazer a colheita dele por 1.800 e qualquer coisa, fazendo esse repasse manual com maquininha densadora portátil e tudo mais. Resumo da obra: economizamos uma tantada de dinheiro nessa fazenda. Aí eu fiz as contas para ele de quantos meses que ele tinha que me contratar agora, né? Porque ele me ameaçou, né? Eu falei, não. Parece que com o Mundo Novo, deu uma bagatela de 187 mil reais de economia. Pouquinho dinheiro. Divide isso aí por um salário mínimo, né? Ele me paga, vai ser pouco, né? O que acontece? Fiquei contratado para ele para mais de 100 e tantos meses. Eu falei, não, estou aposentado, já tá bom. Próximo. Regulagem, aspecto nutricional da lavoura. Não adianta colocar a máquina em cima de lavoura mal nutrida. Vai sofrer, vai arrebentar tudo. Aí não adianta mesmo. Aí depois ainda joga a culpa na colhedora. Não adubou a lavoura e depois vai lá e fala, a colhedora que tira a produção. A questão da proteção das varetas com mangueirinha, né? As velocidades. Próximo, aí só vou mostrar a mangueira. Olha aqui para vocês verem, ó. O café que nós estávamos tirando lá com a KTR. Próximo. Essa lavoura aqui na fazenda Ocaã. Próximo. Olha lá as mangueirinhas lá, ó. Vocês lembram do MacGyver? Mangueira de jardim. É o que eu estou falando. Vocês lembram do MacGyver? Profissão Perigo? Aquele homem que você entregava para ele um canivete, um chiclete, uma linha e fazer uma bomba. Que cara, acabou com mais gambiarreiro que eu já vi na minha vida. A mangueirinha é a mesma coisa, gente. É gambiarra. Foi um artifício. Oi? Não, é por isso que eu estou falando. A mangueirinha ela vai se arrebentar toda. Então você precisa de fazer o quê? Se é gambiarra, tem que ficar namorando ela. Pelo menos 2 vezes por dia substituindo. Se largar, vai virar fubá. Certo? Então, mas para que a gente queria mangueirinha? A gente queria mangueirinha
só para fazer chegar a vareta naquele cafezinho que está mais agarrado, com um negócio mais mole, para tirar o café sem próximo. Olha lá, a lavoura que estava colhendo, mais um. Sem fazer isso aqui, ó. Gente, isso aqui, ó. Os meus colegas engenheiros agrônomos, consultores, técnicos de cooperativa, de revenda, de multinacional, sei lá. Aquele negócio ali é o negócio que mais manda a gente embora de fazenda. Acontece aquilo ali, aquele raminho logo de cima ali, ele vai secar e vai morrer. Aí chega um desavisado, fala que é doença. Coloca um produto, o produto não funciona. Não vai funcionar. Queima o produto, queima o agrônomo, ainda vira aquela confusão toda. Então tem que prestar muita atenção nisso aí. Quando a gente colocou a mangueirinha, eu não fiz nenhum tipo de ensaio, mas eu fiz contagem a campo. Em cada 100 plantas sem a mangueirinha, eu estragava 30 plantas daquele jeito ali. A partir do momento que eu coloquei a mangueirinha, nós baixamos para 9 plantas lascadas daquele jeito ali. Então, eu acho que é razoável. Próximo. Pessoal, só para encerrar, eu acho que falei muito, né? Qual que é o segredo? Qual que é o grande segredo, a grande mágica da produção de café e de qualquer outra atividade em nossas vidas? Existe milagre? Não existe. Se existisse milagre, eu estaria desempregado hoje. Mas existe, na verdade, gestão. É realmente saber pensar as tecnologias que me interessam, aquilo que realmente está dando certo, que vai me retornar em quê? Em dinheiro, e planejar e fazer gestão. Que nós vamos entrar dentro do PDCA. Vocês viram que sempre eu estou falando aqui em planejamento, execução, checagem e reavaliação do sistema. Que vocês vão conseguir entrar nisso, eu tenho certeza que vocês vão ganhar muito dinheiro com café. Mais um. Pessoal, era isso. Muito obrigado. Obrigado pela atenção de todos. Desculpa a demora. Valeu. Rodinho, como a gente já trata de muito tempo, muito bom. Você falou muito bem, superou a expectativa, falou o teu tempo e o meu também. Obrigado. Depois a gente vê as perguntas, porque já adiantada a hora. E eu nem sei o que eu vou falar agora, essa é a verdade, porque você falou tudo que eu ia falar. Pode abrir, por favor. Senão você não...